Fala, galera! Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a Conjuração Baiana para vocês e a gente dividiu isso em 6 tópicos para ficar bem facinho de explicar. A gente dividiu em causas, objetivos, líderes, quem participou, a revolta e algumas curiosidades para vocês. Então a gente vai começar com as causas, explicar um pouquinho sobre como foi que essa revolta deu início. Em 1763, a sede do Brasil Colônia mudou. Era Salvador e passou a ser Rio de Janeiro. E com isso foi tendo vários problemas, sabe? Salvador começou a ter vários problemas de abastecimento e a coroa não estava dando muita atenção mais pra ele, porque ele não era mais sede. Aí Rio de Janeiro, como estava mais perto das minas, mais fácil para os portos, mais acesso, então ele estava recebendo um pouco mais de atenção por ser a sede. Então isso gerou muita insatisfação e mesmo assim em Salvador continuou tendo vários impostos, sabe? Muita cobrança, muito caro e não tinha uma qualidade de vida muito boa. Então Salvador começou a ter algumas ideias, eles recebiam muitas ideias luministas pelas lojas maçônicas. Então isso começou a despertar neles um sentimento mais de patriotismo e eles começaram a ter algumas reuniões para fazer essa revolta. Então alguns objetivos, a Melinda vai falar. Em objetivos, era defender a emancipação política do Brasil, ou seja, o fim do pacto colonial com Portugal. Eles queriam a implantação de uma república. Liberdade comercial no mercado interno e exterior, com o fim do monopólio. Liberdade e igualdade entre as pessoas e o fim da escravidão. O aumento dos salários para os soldados. E também a troca de cargo mais facilitada, porque antes era muito difícil. E vale ressaltar que a Conjuração Baiana ela também foi muito mais radical que a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela se baseou na independência dos Estados Unidos e a Conjuração Baiana ela foi mais pelas ideias do Iluminismo, da Revolução Francesa. Então ela era mais radical, ela foi bem mais pesada que a Inconfidência Mineira. E foi liderada mais pela classe mais baixa. E agora eu vou falar para vocês os líderes e quem participou do movimento. A Conjuração Baiana ela contou com a participação da alta sociedade, da baixa, contou com a participação também de escravos e ex-escravos. Esses lutavam pela abolição da escravidão. Como eles queriam a abolição da escravidão, como eles reivindicavam essa abolição, muita gente da alta sociedade deixou de participar do movimento, porque se ocorresse de abolir a escravidão, seria uma coisa negativa para eles e para o comércio. Para eles e para o comércio. O movimento contou principalmente com a liderança de 4 pessoas, 2 soldados e 2 alfaiates. Luiz, Gonzaga, Lucas, Dantas eram soldados. João, de Deus, Manuel, Faustino. eram os alfaiates que lideraram esse movimento. Então agora eu vou falar sobre a revolta, sobre o que aconteceu. Na manhã do dia 12 de agosto de 1798, a cidade amanheceu cheia de cartazes e panfletos. E nesses cartazes estava escrito as reivindicações que já foram faladas anteriormente. E aí, o que aconteceu depois disso? O governo baiano queria descobrir quem foi o responsável por esses cartazes, sobre toda essa algazarra. E aí eles pegaram e foram... Como em uma das reivindicações estava escrito que queria que o salário dos soldados aumentasse, então eles sabiam que os soldados estavam envolvidos. Então eles foram lá nos registros dos soldados e descobriram que a letra pertencia a Luiz Gonzaga. E durante tudo isso foi preso José da Veiga, porque ele estava distribuindo os panfletos, então ele foi preso. E o que o José da Veiga fez? Ele delatou todo esse movimento e falou o dia, a hora que ia acontecer toda essa revolta. E como ele falou, o governo baiano reuniu tropas militares e foram atrás dos responsáveis. Então eles pegaram e prenderam todos. E quando eles prenderam, eles iam aguardar a devassa. E enquanto eles aguardavam a devassa, eles foram presos no mosteiro. E durante isso, muitas pessoas tentaram se matar. E muitos nobres, quando viu que tinha dado ruim esse movimento, enfim, que a treta foi fofocada pelos espião, quando eles descobriram que estava dando tudo errado, que estava pegando as pessoas que foram responsáveis, eles pegaram os próprios escravos e entregaram para o governo baiano.
Pra quê? Pro governo baiano achar que os escravos deles participaram e eles não, pra eles ficarem impunes de tudo isso. E durante essa prisão no mosteiro, eles estavam aguardando, muitos tentaram se suicidar, e os únicos que foram mortos com a pena máxima foi o Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas, o Manuel Faustino e o João de Deus. Foi os únicos que teve a pena máxima, que foi enforcado e esquartejado, e teve suas partes espalhadas. E aqueles que não foram mortos foram exilados para a África, onde Portugal não tinha colônia. Então, a gente veio aqui para falar agora algumas curiosidades sobre a Conjuração Baiana, e eu posso dizer que não é bem umas curiosidades, porque é uma coisa que alguns sabem e outros não. É que você tem que um pouquinho mais. É uma curiosidade, então. É, deixa ser uma curiosidade. A Conjuração Baiana é também chamada de Revolta dos Alfaiates. Por que Revolta dos Alfaiates? Porque muitos desses profissionais que eu tô falando, soldados, pessoas que trabalhavam para a coroa, participaram desse movimento. E também chamada de Revolta dos Búzios, que eram porque muitos dos participantes usavam búzio, que é meio que uma concha de molusco em formato de espiral. Uma outra coisa que nem todo mundo sabe é que antes de acontecer toda a Conjuração Baiana, Salvador era a capital aqui da colônia portuguesa, e depois depois da descoberta das minas aqui na região sudeste, a coroa portuguesa decidiu passar a capital para o Rio, que era muito mais perto dos portos e das minas, e isso fez com que Salvador tivesse uma grande crise econômica, porque como a coroa portuguesa não estava mandando recursos para lá, eles tiveram crise de abastecimento, crise na alimentação, porque não estava chegando coisas para eles poderem produzir, e isso fez com que a revolta meio que começasse. Uma outra curiosidade é que os membros que participaram desse movimento, os membros que eu estou falando são os alfaiates, o povo que trabalhava na elite, eles foram condenados com penas mais leves e acabaram que tendo meio que as acusações foram retiradas. Só que, por contrapartida, os populares, os membros mais populares, que foi o Luiz Gonzaga, João de Deus, esses caras assim, eles acabaram foram presos, acabaram sendo torturados, e ainda outros entre esses foram mortos e esquartejados. E buscando reprimir outras revoltas, a coroa portuguesa, o que ela fez? Ela acabou expondo restos mortais de alguns dos revoltosos espalhados pela cidade de Salvador. Então, de conclusão, a gente tira aqui: revoltou, morre. A gente vai responder algumas perguntinhas sobre a nossa querida Conjuração Baiana. Só que tem um porém, né? Que aqui a gente não nasceu pra ser leve, né? A gente tá aqui pra quê? Pra ser bem pesado. Nossa função é fazer vocês rirem enquanto vocês prestam atenção nessas perguntas. Porque vergonha alheia compartilhada não é vergonha, não é mesmo? Talvez ficar sem respirar, tranquilo. Então, caso erre a pergunta, vai ter um negocinho chamado fita na cara. Que a gente não gosta muito, não. Mas a gente tá fazendo aqui porque Precisa de nota. Um beijo, Rodrigo! Então, vamos lá. Vamos começar. Vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai tirar aqui 2 ou 1 pra ver quem pergunta, e depois pedra, papel, tesoura pra ver quem vai responder. E aí a gente vai ter 30 segundos pra responder. Passou dos 30 segundos, fita na cara, beleza? Então, vamos começar. A gente tá aqui pra avacalhar, né? Queria falar que a gente tá... 2 ou 1. Mas que merda. Uma pena, não é mesmo? A próxima vez eu vou colocar um no começo, porque tô Ela tá triste. estragando os esquemas. Vai. O que é agora? Já tem Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura, vai. E... ganhei. Eu ganhei, mamãozinho. Bom, Melinda, a Conjuração Baiana, 1798, teve maior conotação social do que colonial, porque sua liderança não propunha a separação política, além de defender a monarquia portuguesa. Verdadeiro ou falso? Falso. Uma pena que ela não vai na fita, né? Uma pena que ela é sem graça e acerta. Uma pena que você escolheu perguntas fáceis, né? Próxima pergunta. 2 ou 1. Oh, meu Deus! Oh, delícia! Vai. Vai, eu quero Tá, essa agora é pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, Meu... pedra, papel, tesoura.
Aqui. ela responde. Não. Acho que alguém tá com muita... A ver, né? Tá. Qual dia e mês da Conjuração Baiana? Nossa, eu vou dar um trem, eu vou falar um trem bem errado, porque tá falando minha mente aqui pra falar. 12 de agosto? E eu Você tava aqui na minha acertou. cabeça. Parabéns. 2, 1. Tchau. Jogo. Não, você sem estratégia. Eu vou escolher aqui. O que você vai fazer com a mão aberta? Jogo. Eu vou colocar atrás da então. Joguei. Pô. Por que foi que você deu um soco na minha mão? Ai, eu sou que mal. Então, Quem governava a capitania da Bahia naquela época? eu não tenho certeza, mas sei que o nome dele é José, não sei o que lá de Portugal. Relógio na tela. Que relógio na terra, minha filha? Eu já respondi. Eu ia fazer essa pergunta pra vocês. Tem alguma coisa de Portugal no nome dele, mas eu não sei o nome dele, juro por Deus. Eu mereço Resposta fita por não completa, saber. hein? Eu mereço fita por não saber. É muito trouxa, né? Eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo pra não... Tá, pra eu não conseguir respirar. Não, pra não pegar Tá. no seu olho. Tá, que é uma volta, vou ter que lembrar isso de novo. Quem? Pô. Quem vai responder? Ela mesma. No dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital. Quem foi o primeiro a ser executado? O soldado lá, o Lucas Dantas. 2, 1. Que merda. Você nem esperou? Ganhei. Eu tô sem respirar. Eu tô com dó dela. Estou, mas Você ainda... pega uma bem fácil, tá? Que eu sei que eu não vou Ainda saber não. mesmo assim. Essa aqui já foi, essa aqui também. Eu já sei que eu não vou saber mesmo. Desculpa, Rodrigo. Uma pena até te envergonhando dessa forma, mas... Saiba que na prova eu vou arrebentar, hein? Eu vou fazer uma aqui, tá? Tá Se bom? for do ano, eu já não quero. Mas é fácil. Facinho. Se for do ano, eu já não quero. Do quê? Do ano que foi isso, eu já Ah, não mas- quero. Qual a causa da conjuração baiana? Ah, gente, a conjuração baiana, eu não sei nem por que ela aconteceu, mas vamos lá. Olha só, Rodrigo, você tá vendo? Você vai tirar a nota dela, tá? Eu sei que a edição vai cortar. Ou então colocar, tipo, bem preto e branco e nada pra estranho. Ah, tá bom. Eu sei que ele se indicava alguma coisa, cara. Eu acho que já deu os 30 segundos, acho que já pode dar a fita na cara dela. Produção, deu os 30 segundos? Deixa eu ver, só confirmar aqui, produção. Queria te lembrar que não tem produção. Sim, produção diz que confirmou os 30 segundos, você pode... Que produção? Deus! Pode colocar a fita. Então, Gente, eu enxergando e A respirando. tá tudo resposta é: o povo reivindicava reformas contra as injustiças sociais e raciais da época. bem. Na sua prova, eu juro que eu vou acertar. Juro. De coragem. Ó, que foi a boca no batom que eu não falei que eu não queria que fosse no batom? Nem fui eu que coloquei. Ó, Eu que que foi... Ó, que eu tô... Tá ligado aquele cara que arrancou as orelhas? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.